Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 11: Cultivando a convicção cristã. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 1 a 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo capítulo 1 verso 12 a 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios capítulo 4 verso 1, Filipenses capítulo 3 verso 14. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Primeiro tópico: convicção espiritual. Primeiro ponto: poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16 verso 9. A partir dessa revelação a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Atos capítulo 16 verso 10 a 12, capítulo 17 verso 1. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 5 ara. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 6 a 10. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida ao mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Mateus capítulo 7 verso 29, 1 Coríntios capítulo 2 verso 1 a 5. Segundo ponto: confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 2 parte a, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica.
Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco, Atos capítulo 16 verso 22 a 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, Atos capítulo 16 verso 25. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança, anunciaram a Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 2 parte, b. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte, Apocalipse capítulo 2 verso 10. Terceiro ponto, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 3 parte a. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro capítulo 1 verso 16. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus, e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 4 parte, b. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Tiago capítulo 1 verso 22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. 2 Coríntios capítulo 2 verso 17. Segundo tópico, convicção moral. Primeiro ponto, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Efésios capítulo 4 verso 25. Deixar o furto e ser honesto. Efésios capítulo 4 verso 28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Efésios capítulo 4 verso 29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: e nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 5. Aqui, ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos capítulo 16 verso 18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Colossenses capítulo 3 verso 23, 1 João capítulo 3 verso 18. Segundo ponto, reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos capítulo 6 verso 3. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 6 parte a. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 5 e 6. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios capítulo 1 verso 29 a 31. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, para sempre. Efésios capítulo 3 verso 21. Terceiro ponto, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios capítulo 5 verso 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa,
justa e irrepreensível, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 10. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação, 1 Coríntios capítulo 9 verso 16 a 23. Denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo, 1 Coríntios capítulo 9 verso 27. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo, para nós imitarmos, 2 Tessalonicenses capítulo 3 verso 9. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus, 1 Coríntios capítulo 10 verso 32. Terceiro tópico, convicção social. Primeiro ponto, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, Mateus capítulo 28 verso 19, e aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social entre os irmãos, Tiago capítulo 2 verso 15 a 17. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças, Abacuque capítulo 1 verso 1 a 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve, que quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 11 parte B. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 11 parte A. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo, Tiago capítulo 4 verso 17. Segundo ponto, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho, Atos capítulo 20 verso 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 6 parte B. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, Atos capítulo 18 verso 3. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios capítulo 9 verso 14, e que digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo capítulo 5 verso 18. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, 2 Coríntios capítulo 8 verso 1 e 2, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, 1 Coríntios capítulo 9 verso 11 e 12, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de alma, 1 Coríntios capítulo 9 verso 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia que é o oposto do altruísmo cristão. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo, 1 Coríntios capítulo 11 verso 1.
Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 4. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 5. E sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.